Podcast Artes Marciais, conhecendo um pouco sobre as lutas. Apresentação: alunos do 9º ano SESCA, Colégio Estadual Castro Alves, Querência do Norte, Paraná. Olá, uma boa tarde para todos. Meu nome é Ellen. Eu sou a Isabela. Somos do Colégio Castro Alves. E o nosso podcast é sobre MMA. Nas últimas décadas, o MMA deixou uma imagem de uma luta brutal para se tornar um dos esportes mais vistos em todo o mundo. O crescimento do MMA está diretamente relacionado ao desenvolvimento da principal competição da modalidade, o UFC. Se você tem alguma dúvida sobre como funciona o MMA e qual é a sua relação com o UFC, não se preocupe, nós vamos te ajudar a acabar com todas elas. O MMA é a sigla para Mixed Martial Arts, ou artes marciais mistas. Nesse esporte, os competidores podem usar quaisquer técnicas de artes marciais, incluindo tanto golpes de combate em pé quanto técnicas de lutas no chão. Ainda que haja registros de luta com características similares desde a Grécia Antiga, o esporte no formato como é conhecido atualmente começou a ser praticado graças ao brasileiro Carlos Gracie, lutador e professor de jiu-jitsu. Para promover o jiu-jitsu, Carlos e outros membros da família Gracie convidavam participantes de outras artes marciais para combates no formato Vale Tudo. Esses combates ficaram conhecidos como Gracie Challenge e tinham como objetivo mostrar que os lutadores de jiu-jitsu poderiam vencer praticantes de qualquer outra arte marcial. Na realização dessas lutas não havia limite de tempo ou equipamento de segurança. Tampouco os lutadores eram divididos em categorias de acordo com o peso. Agora nós vamos saber algumas curiosidades do MMA. O UFC, que faz parte do MMA, tem DNA brasileiro. O principal campeonato de MMA do mundo é norte-americano, mas tem muita influência brasileira. O DNA Tupiniquim se dá por conta da família Gracie, que inspirou a criação do evento nos Estados Unidos. Hélio Gracie foi um dos idealizadores do jiu-jitsu, ao lado do irmão Carlos e seu filho mais velho, Rorion Gracie. Teve papel importante na disseminação do Vale Tudo, estilo precursor do MMA, artes marciais mistas, disputado atualmente. No início do UFC, não tinha regras. Se hoje o lutador entra no octógono sabendo tudo o que não pode fazer para ser desclassificado de uma luta, a situação era bem diferente no início do UFC. A partir de 1993, o Ultimate orgulhava-se de não ter muitas regras ou restrições, ou seja, era liberado aplicar golpes baixos, chutar a cabeça do adversário no chão, colocar o dedo no olho ou morder o oponente, por exemplo. Também não havia juiz, e a luta acabava apenas com nocautes ou desistências. Esse foi o nosso podcast falando um pouquinho sobre MMA. Podcast Artes Marciais, conhecendo um pouco sobre as lutas. Apresentação: alunos do 9º ano SESCA, Colégio Estadual Castro Alves, Querência do Norte, Paraná.